Olá, aqui é mais um vídeo do canal Analistas Quant. Meu nome é Rafael Fernandes. Eu vou nesse vídeo explicar como a gente pode concatenar colunas de dados utilizando pandas aqui Python, né? Então é o seguinte, eu tenho dois data frames, ou três data frames, ou N data frames, vários data frames, e eu quero colocar esses data frames um ao lado do outro. Por exemplo, a gente já veio trabalhando aqui numa base de dados, que inclusive essa base de dados é uma base que a gente quer estudar, queremos rastrear padrões dentro dessa base de dados, e a gente filtrou dois conjuntos, o dclose, aqui ó, esse conjunto de dados dclose aqui, que são várias colunas, né? Ou seja, isso aqui é um data frame contendo esse número de linhas e 72 colunas, então eu tenho várias colunas aqui, e eu tenho outro data frame também chamado de volumes, aqui é um O, né? Eu coloquei errado, volumes, e aqui é um U. Está dizendo que não está definido porque, deixa eu até olhar, porque eu não botei S. Então eu tenho aqui sem o S, ok, Shift Enter. Então agora eu tenho dois data frames. Eu quero colocar esses data frames um ao lado do outro. Isso é, vou concatenar ele na formatação de colunas. Eu posso pegar uma coluna específica como essa daqui e concatenar com essa outra. Posso fazer vários tipos de combinações, mas aqui eu vou combinar, mostrando para você como unir esse data frame com esse outro. E para fazer essa união de dois data frames, eu utilizo o comando concat aqui, ó. Vai ser pd ponta com, olha, eu paro um pouquinho, né, e espero, porque dentro da biblioteca pandas eu tenho essa função concat, ó. Ele já apareceu para mim. Aí agora o que aparece? Né? Eu aqui dentro dessa função concat, eu vou precisar, deixa eu até ampliar um pouco mais para você isso aqui. Eu vou precisar fornecer uma lista dos data frames que eu quero concatenar. Olha que interessante. Então, a lista dos data frames que eu quero concatenar. E eu quero concatenar quais data frames aqui? Quero concatenar esse data frame de close, e vírgula com esse outro data frame aqui, ó, de volume. Então, quando eu faço isso, ele já entende que eu vou concatenar, porém eu tenho que dizer a formatação da concatenação, né? Porque, veja, eu não vou fazer nada, não vou dizer nada, daqui a pouco eu vou ter que dizer o axis, mas se eu deixar do jeito que está, veja o que aparece. Vou rodar, né? Eu rodei. Olha o que ele fez. Ele concatenou de uma maneira estranha, não muito interessante, não é o que eu quero. Eu quero que essa coluna de closes fique aqui e ao lado dela fique a coluna de volumes. Só que aqui eu estou com outra coisa. Olha, ao lado tem volumes, mas está tudo com NA, NA. E aqui que estão os números que eu queria que estivesse aqui em cima, ou seja, não está fazendo como eu quero. Muita gente quebra muita cabeça, tem muita dor de cabeça e pensa que a biblioteca Pandas não é tão boa assim, não é tão simples, não é tão intuitiva, mas na verdade não é isso. É porque você precisa saber como funciona a função. Essa função é muito poderosa, né? Ou esse método aqui dentro da biblioteca Pandas é muito poderoso. Ele permite você combinar de diversas formas os data frames. E para você combinar colunas aqui, ó, como eu coloquei, colunas, né, concatenar colunas, você vai precisar usar esse seguinte comando. Ó. Você vai precisar colocar vírgula axis, dizer qual é o eixo que eu vou usar para concatenar. Olha que quando eu paro aqui, ele já mostra a possibilidade de eixo. Ou eu tenho o eixo 0, que já vem como padrão, é o default, se eu não colocar nada do jeito que estava antes, ele entende como se tivesse 0, assim, ó, se eu não botar nada, ele já entende como se tivesse 0. Porém, eu quero dizer para ele que eu quero concatenar com relação às colunas, então eu tenho que botar 1. Quando eu boto um aqui, ele vai pegar todos os closes, deixar aqui, como já está, e ao lado, quando terminar, né, todas as informações, ele vai pegar agora os volumes e colocar aqui do lado. Ele vai colocar lado a lado e não abaixo. Aqui ele colocou abaixo. Aqui ele botou primeiro esses closes, depois abaixo dos closes ele foi e colocou, olha, esse daqui, o valor dos volumes. E ele teve que colocar aqui embaixo porque como os volumes têm outras legendas, né? Ele teve que colocar aqui, ó, para separar, para não confundir. Ele não ia botar embaixo já dos closes, senão as legendas iam ficar confusas, né? Iam ficar paralelas aqui, confundindo tudo. Então ele teve que fazer esse artifício de colocar NaN, né? Não existe valores nessas colunas para essas medidas, e depois tem aqui para esses valores, né? Porém aqui também ficou NaN, ó, porque para os closes não tem. Enfim, agora quando eu boto um, aí tudo bem, resolve o meu problema, porque fica todo mundo do lado, um ao lado do outro, né? Vou executar essa célula. Olha, quando eu executei, ficou tudo bonito agora como eu quero. Os volumes, aqui todos do lado do que eu tenho os closes. Bem legal, né? Aí você pergunta, para que eu vou querer concatenar? Por que eu preciso concatenar? Porque eu preciso, por vezes, fazer
grupos de variáveis, de features, isso aqui são chamados de features, características, propriedades aqui da minha base de dados de análise. Eu preciso juntá-las para depois fazer alguns estudos. Por exemplo, eu vou chamar até aqui de D2, vai ser a minha base de dados D2. E eu uso aqui concat, né? Veja que eu abri, fechei parênteses, depois eu peguei em colchetes, coloquei isso. Eu posso aqui concatenar o que eu quiser mais, ó. Por exemplo, eu vou botar outra coluna aqui no final. Essa coluna que eu vou botar a mais vai ser a coluna aqui, ó. Deixa eu entrar aqui na minha base de dados geral, né? Eu chamei ela, né, que a gente importou até em outros vídeos, que isso aqui é um conjunto de vídeos. Isso aqui é uma playlist de vários vídeos que a gente está estudando para entender. Eu vou pegar agora essa informação aqui, ó. Deixa eu ver. Vou pegar less price, pronto. Vou concatenar less price no final de todo aquele data frame. Então o que é que eu faço? Venho para cá e coloco aqui nessa última coluna o less price, vai ser D, né? Deixa eu até ver aqui, ó. Eu chamei a variável D contendo, que na verdade foi dados. Chamei a variável aqui dados, contendo todos os meus dados, e aqui eu tenho less price, essa coluna é less price de dados. Então eu posso pegar aqui, ó, ponto iloc, né, abre e fecha colchetes, boto todas as linhas da coluna de índice 0, 1, da coluna de índice 1. Ele já vai pegar less price para mim, ó. Olha que legal, pegou o less price. Eu poderia ter feito o quê? Tirado esse i, colocado, ao invés de ter o índice i, e colocado o nome aqui, ó, less price, colocado a legenda, né, que eu vejo lá, e ele pega a mesma coisa. Fiz a mesma coisa. Isso aqui só para mostrar que eu posso fazer de diversas formas. Vou pegar dessa maneira aqui e vou colocar agora aqui, ó. Pronto. Concatenei closes do lado de volume e do lado desse less price vai ficar na última coluna lá. Quando eu executo esse D2, olha que legal, eu já tenho agora D2 aqui, né, contendo todos esses dados. Lá no final vai ter less price, ó. Tá vendo que legal? Então assim você vai concatenando, vai juntando, e como eu já disse, para que fazer isso? Para depois agora eu pegar e fazer assim, ó, cor, fazer uma análise de correlação entre todas essas colunas em pares, 2 a 2. Então se eu com esse comando aqui executar essa célula, eu vou ter agora as correlações de cada uma das medidas, né? Olha que interessante. Então agora eu posso saber a correlação do less price, que é o preço do meu ativo que eu quero avaliar, aqui no caso do índice Bovespa, com relação aos preços dos demais ativos e também dos volumes desses ativos, desses respectivos ativos. Aí eu vou vendo, por exemplo, less price aqui, o preço do Ibovespa é muito correlacionado com aqui o da Petrobras, com o do YouTube e por aí vai, né? Nessa base de dados que eu coletei. Pronto, então você agora já sabe como concatenar. Em vídeos mais à frente eu vou especificar mais detalhes a respeito aqui, ó, desse tipo de análise, e também se você tiver interesse em pegar já conteúdos todos organizados, com teoria, com exemplos, com projetos, tem aí links abaixo em cursos de pandas, de estatística descritiva, de análise quantitativa de dados para o mercado financeiro, enfim, vários cursos bem interessantes que eu creio que você pode ter interesse. Se você, além de estar estudando aqui como utilizar algumas funções da biblioteca Pandas, também está interessado em saber o resultado da análise que a gente, por trás dessa playlist que você está assistindo, por trás desse conjunto de aulas, estamos interessados em fazer análises para extrair informações desses dados para melhor tomar decisões no mercado financeiro. Tudo certo? Então, se você gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e seja membro para apoiar a continuidade dos vídeos com essa proposta. Estou aguardando você no próximo vídeo dessa playlist. Por isso, pare tudo, vá para o primeiro vídeo da playlist e maratone aqui, porque você vai aprender muita coisa interessante, eu tenho certeza disso. Estou aguardando você no próximo vídeo. Bons estudos!